Claro, tem um controle, mas uma coisa saudável, não de neurose. Tanto que ele correu muito atrás disso, ficou magérrimo, né? Depois acabou recuperando esse peso e se dá bem com a balança até hoje. No caso das mulheres, que são muito, mas infinitamente mais cobradas em relação a isso, eu gostei da atitude da Fanny. Olha, ela coloca um sutiã legal, ela coloca um biquíni, ela posa de meio arrastão, bem sexy, né? Mostrando aí que realmente, olha aí, imagina, é bem mais de 15 quilos. Tudo bem, ela já era cheia de curvas, na verdade, e agora ela ficou mais. Mas olha só, tá ligando se tá com celulite, se não tá com celulite, ela tá vivendo até o momento em que ela achar que, puxa vida, né? E deve estar procurando uma perda de peso saudável, sem neuras, uma coisa que ela possa voltar ao que ela era, né? Sem essa escravidão a um padrão de beleza. Porque ela já pertenceu a esse padrão de beleza e agora ela consegue se manter com uma autoestima boa, mesmo tendo rompido esse padrão, por quais motivos sejam, e ela sempre está falando disso lá no canal do YouTube. Então eu acho legal vocês darem uma olhada, entenderem isso. Acredito que ela deva querer recuperar a antiga forma, mas não é um desespero, é isso que é importante, não é um desespero, é uma coisa que é possível desde que você não se perca nesse caminho, ficando desesperada, se achando um lixo, a autoestima lá no chão, aí as coisas não rolam. Aí as pessoas, principalmente as mulheres, se prendem nesse círculo vicioso que é o padrão. E o outro lado dessa moeda é a Patrícia Poeta, que fez tratamento, né? Fez dieta, não é tratamento, fez uma dieta para poder perder peso, isso entre a mudança dela, a saída dela do Jornal Nacional e a entrada dela no programa É de Casa, aconteceu essa perda de peso que foi muito grande também. Talvez a Patrícia Poeta tenha perdido em matérias de peso aquilo que a Fanny engordou, mas é outra que também está de bem com a sua saúde, está de bem com a sua autoestima, mas também sofre, né? É alvo de uma série de comentários, e muitos deles negativos, que acham que ela está esquelética. Teve comentários de ontem para hoje que ela parece uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, de tão esquelética que ela tá. Realmente, ela consegue estar mais magra ainda do que essa foto de biquíni. Olha o antes, na época do Jornal Nacional, na época do Fantástico, que ela estava realmente mais gordinha ou mais gostosa, como preferem alguns. Depois da dieta, que ela disse que tinha perdido 10 quilos, mas agora acredito que ela tenha perdido mais 10, porque realmente ela está magérrima, como você pode ver nessa foto. Sempre bonita, né? Tanto ela quanto a Fanny, elas continuam bonitas, na verdade, mas são dois lados de uma mesma moeda, dois lados de pessoas que ficam no foco dos maiores comentários, dos comentários mais positivos ou negativos, justamente por conta da aparência. Aí, o que é? Aí foi antes da dieta, né? Ela era menina ainda, olha só, quer dizer, ela sempre já foi mais bem servida, vamos dizer assim, em termos de balança, lá, pernão, né, essa coisa toda, e depois ela resolveu mudar, e se sente bem assim, e tá com o maior pique assim, e não fez isso de loucura, ela fez isso tudo muito bem orientada por médicos, por nutricionistas. Se o pessoal gosta ou não gosta dessa magreza, que é uma magreza de modelo, na verdade, né, de passarela, essa coisa toda, é outra história, porque ela tá bem assim e é isso que é importante. Ela tá bem assim, a Fanny tá bem assim, cada um se cuida como quer e como pode. A Patrícia não estava feliz com o corpo dela, achando que a saúde também não estava legal, foi lá, se cuidou, se tratou, chegou onde ela quer. Goste o pessoal ou não, ela escolheu esse caminho e ela tá saudável assim. Gente, isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Você está cuidando da sua saúde e a Fanny que está cuidando da saúde dela por um outro lado. Engordou repentinamente, pode acontecer com muita gente, não é? E tá passando essa fase da vida dela plantando coisas boas, sem se desesperar, inclusive cuidando do lado emocional, do lado psicológico, da autoestima, né, de uma maneira mais tranquila, e isso é muito importante. Então, cada vez que a Patrícia aparece e diz, gente, olha, eu tô bem, não é? Ela encara, tenta segurar a onda aí de todas essas críticas até, porque brasileiro é tropical, essa coisa toda de que o corpo acima de tudo, mas não é qualquer corpo, ou é malhadaço, né, ou é aquele corpo
corpo violão tradicional de mulher brasileira. Fora isso, o pessoal tem uma resistência. E a Patrícia não está interessada nas curvas, ela está interessada em ser uma mulher longilínea, com muita saúde, com muito pique. E a Fanny não está interessada se vão achar que ela está bonita ou que ela está feia. Ela está interessada em passar por essa fase inteira, não é? Sem sair do eixo, sem sair do equilíbrio emocional, poder voltar à antiga forma ou não. Para ela, uma coisa é certa, ela sente que ela vale a pena. Ela não deixa de se sentir mulher por conta da balança e ela segue esse caminho de uma maneira mais estruturada, que é a melhor coisa, vocês podem ter certeza. Tranquilidade, gente. Mesmo você que está querendo emagrecer, que está sendo bem assistida, que não quer correr riscos com a sua saúde, não está a fim de fazer dieta maluca, tranquilidade, porque peso é uma coisa que você perde aos poucos. O importante é não parar, é seguir, que uma hora o resultado vem, não é? Mas sem se escravizar, sem ficar presa às críticas, as duas não estão, isso é muito importante, e sem a pressa, porque a pressa realmente é uma inimiga, não é, do nosso lado emocional. Cria a ansiedade cria a fome, ela precisa ser amenizada de alguma maneira, as pessoas vão, né, tentar se acalmar através da comida e aí você aumenta de peso de novo, e aí você fica mais ansioso de novo, e aí tudo vira uma loucura na sua vida. Então mira nesses dois exemplos, a Fanny de um lado, não é, gorda, a Patrícia poeta, muita gente dizendo que está esquelética, mas estão bem, estão cuidando da saúde, estão com pique, estão com a autoestima em dia, e isso é sinal do quê? De que elas vão ficar cada vez mais saudáveis, se Deus quiser, independente de vocês gostarem ou não. Acho que são dois bons exemplos a serem seguidos. Vamos parar de nos escravizar em nome da embalagem, esquecer o conteúdo. O seu lado emocional não pode afundar. Você pode perder peso, você não pode perder o seu equilíbrio, tá certo? E é isso aí. Felipe Campos, muito boa tarde. Tudo bom, querido? E também Tiago Rocha, aqui conosco. Tudo em paz? Boa tarde, tudo jóia. Boa tarde. O pessoal estava me marcando, estava vendo você fazer a primeira página, me marcando assim, Tiago, você reparou que o Otaviano Costa também está mais magro? Sim. Aí eu fui dar uma olhada lá no Otaviano, mas eu não posso porque ele me bloqueou. Mas, está sim. Ele está mais magro? Está bem mais magro. Bem mais magro, Isso mesmo? É nítido também no vídeo, assim, você percebe, está muito aparente mesmo. Até nós estávamos comentando hoje, nossa, como esse rapaz emagreceu. E assim, eu sou muito contra os extremos, né? Nem tanto eu acho que a obesidade, né? Porque a gente sabe que é uma doença, nem tanto a ditadura da magreza também, que pode se tornar uma doença também, né? Eu fiz o Super Pop com a Fanny e justamente que ela foi falar sobre a questão do aumento de peso. Ela passou pela perda da mãe, passou por um processo de depressão. A depressão, ela vem decorrente de você não ter prazeres na vida. Prazeres não é prazer sexual, viu, gente? São prazeres, no geral. Alegria de viver, você não tem. E aí o que acontece? Você compensa isso com a comida. Claro. Então, quando você tá sem prazer, você vai comendo. Aí daqui a pouco o povo vai falar, então eu não tenho prazer nenhum. E eu acho que quando você tem um ganho de peso inesperado, foi bem o que você disse mesmo, que eu acho isso incrível. Você tem que se adequar a essa história e deixar com que o seu próprio organismo faça a batalha e elimine isso, sabe? Que é possível mesmo, né? A gente não pode gerar mais ansiedade dentro da gente, porque senão aí a coisa fica muito complicada, O meio termo sempre é bacana, né? Você não precisa ser muito gordo, aí você fala, Tiago, mas tem muita gente gorda. Não, gente, a questão é só saúde. Precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia de apêndice até você conseguir chegar no lugar certo, entendeu? Você vai ter que ir cortando. Então, esse tipo de coisa é mais saúde do que, ditadura. Claro que tem mulheres que ficam, não, eu quero. E homens também, né? Claro. Do mesmo jeito tem a anorexia, tem a vigorexia. Então, é bom se cuidar. Exatamente, né? Olha aqui, vamos girar a nossa roda daqui a pouquinho. Aliás, o Felipe falou do Otaviano Costa e vocês sabem que virou assunto também outra cortada da Thaís Araújo. Ela tá se aprimorando, né? Ela deu uma resposta meio atravessada pro Otaviano. O marido dela, o Lázaro Ramos, saiu em defesa dela. Olha ele, deu tá mais magro, olha, tá muito
muito magro, eu não tinha Tá visto. mais magro. Olha, ele com a nossa repórter Cintia Lima, daqui a pouco ele falou, né, gravou com a nossa repórter, e ele fala sobre essa história da Thaís Araújo, o que ele achou de tudo isso, se realmente precisa dessa repercussão toda na internet. Foi por causa de cabelo, né? O Otaviano perguntou para a Thaís qual tipo de cabelo que ela usava que o marido Lázaro mais gostava, porque existe isso. Não que você seja obrigada a usar aquele cabelo que seu marido gosta, não é isso, mas às vezes você tem um penteado, como ele às vezes tem um corte de cabelo, que você acha que fica mais legal. É natural, ele não perguntou com machismo. E aí ela respondeu, eu não sei, porque eu só uso o que eu gosto, ou seja, ela não pensa no marido, ela quer mostrar que ele é independente, mas não era por aí a pergunta dele. Coitado, ele dá uma zebra, você lembra da história? Não, mas é uma preguiça. Aí vem o Lázaro Ramos e fala, não, e por que eu faria uma coisa dessa, ou perguntaria uma coisa dessas? Eu gosto de tudo que ela usa e ela tem esse direito de escolha. Virou um discurso em cima disso. Por causa de um cabelo. Por causa de um cabelo. Porque é natural, às vezes você prende, você gosta, né? O seu parceiro gosta de um jeito, prefere, mas isso não quer dizer que um dia você vai usar o cabelo daquela maneira e ele vai achar mais legal ainda, só isso. Ou ele vai cortar, ou vai deixar o cabelo dele crescer, ou vai prender com um rabinho, ou vai pôr um arco, qualquer coisa, e você acha mais legal assim. E ele vai continuar usando de todos os jeitos que ele gosta a vida toda. É isso, gente. Era só essa a pergunta. Só essa a pergunta do Otaviano. E aí a resposta foi assim. Ela não chegou a ser grosseira, mas é um corte seco. Sabe o corte seco que parece de edição? Eu acho que a Thaís... Vocês vão ver esse momento, fala. Adoro a Thaís. Thaís e Lázaro. Os dois, né? Não são ótimos. Ótimos. Não dá pra não falar do talento deles, mas assim, gente, quando você dá uma declaração e você tem que se explicar depois, significa que ela pode ter sido excelente para você, mas a maior parte da população não conseguiu compreender. Então você, como comunicador, ou você, como comunicadora, deveria pensar melhor no que você vai responder para outra pessoa, porque toda hora você vai ter que ficar se explicando. Exatamente, não tem a ver, né? Vocês vão ver a resposta dele. E sem dizer que ela já cometeu um dissabor aí no programa da Ana Maria, né? Então já vem com uma sucessão. Toda hora tem que ficar explicando. Ele já vem da história do Big Brother, que ele riu lá de alguma coisa, acho que foi da Emily, lembra? Era alguma coisa assim que depois de machismo, não era um negócio também. De machismo também foi acusado de machismo e ele falou que não era nada disso. Então, os dois lados aí não estão numa fase muito feliz, né? Mas olha, o Thaís, Lázaro, com todo respeito, sejam mais francos e sejam mais maleáveis, menos antipáticos com os seus colegas, entendeu? Uau, foi fundo assim. São extremamente antipáticos. Mas eles são mesmo. Mas não precisava. Porque eu me recordo do Lázaro Ramos fazendo Cinderela Baiana. E lá ele parecia com um vigor, entendeu? Um tesão pela profissão. Me lembro da Thaís Araújo fazendo Chica da Silva e participando do Viva a Noite com o Gugu, estourando os balões. E era uma outra história. Agora, por quê? Tá na Globo, vira bozó? É senhor da situação e tem que dar a resposta atravessada? Sim. E isso vai causando dissabor nos colegas de trabalho. Pra que isso? E aí você tem que ficar se garantindo. Meio, tem resposta da Thaís Araújo também, tá vendo? Nós vamos ver os dois lados dessa história. A resposta do Otaviano Costa e a resposta da Thaís Araújo. Vamos ver primeiro o que o Otaviano falou para a nossa repórter Cintia Lima. Ele fala tanto da história da época do Big Brother, não é? Em que colocaram a matéria e quando voltaram ele estava rindo da situação ali de Emily, Marcos, aquela coisa toda. Isso valeu para ele uma saída do ar. Ele ficou suspenso do programa um tempo. E sendo malhado à beça. Ele fala disso e depois agora ele fala dessa nova polêmica, né, que seria a história do cabelo da Thaís Araújo. Vamos conferir. O apresentador Otaviano Costa sabe da responsabilidade que tem ao apresentar todos os dias o video show ao vivo. E ele fala o que pensa. Na época do Big Brother Brasil, ele teria feito um comentário que soou muito machista para os telespectadores e internautas, que caíram matando em cima. Ele chegou até a se desculpar nas redes sociais. Eu achei muito interessante porque naquele episódio do BBB, que você foi extremamente feliz até ao se desculpar.
são ossos do ofício. Como é que você se... Eu lido muito bem hoje em dia. Eu tenho muito tempo de janela, né? Diferente hoje em dia com as redes sociais. Você tem que estar mais atento. Eu acho que nós estamos em constante transformação agora. Nós precisamos estar com os radares mais ligados, conectados. As expressões do que falamos muitas vezes não retratam o que a gente pensa definitivamente, completamente. Então acho fundamental a gente, junto com esses novos tempos, mesmo com toda a experiência e bagagem do mundo, se readequar, se reeducar e também seguir em frente para reflexões, mas sem perder medo, sem perder a vontade, sem perder a personalidade. Isso é fundamental. Então eu lido muito bem com qualquer situação. Eu já tô bem macaco velho para ir. Não tem saia. Não tem. E agora, nesta terça-feira, ele fez uma pergunta ao vivo para a atriz Thaís Araújo. Se o Lázaro Ramos, seu marido, gostava mais de algum cabelo dela, tinha alguma preferência por um cabelo que ela optasse. Ela respondeu, na lata, sincera, que nunca se preocupou com isso, afinal de contas, ela faz pelo próprio gosto. Pronto. Os internautas voltaram a atacá-lo, dizendo que ele teria sofrido uma saia justa. Vale conferir agora. Nessa terça-feira teve o episódio da Thaís Araújo, que tá virando a sincerona, que falam, né? Que ela fala o que pensa. Bem, sua pergunta foi muito natural. Foi tranquilo, isso já foi. Ela mesmo postou. Gosta também ela dela. Botou um vídeo super carinhoso também. Já foi, já era, nada a ver, coisa boba, tola. Somos amigos muito queridos e... O Lázaro também postou, né? Dizendo o quanto foi legal, o quanto foi tranquila a sua pergunta e a resposta da Thaís também, né? Você acha que é um exagero? Vezes das pessoas querendo ele pegar na curva bem. todo Se mundo. ele tivesse digerido, ele tinha falado. Tem gente que ouve, vê o que quer ver e o que quer ouvir. lá. Causar. Exatamente. Você lida muito bem com tudo isso, né? Lido muito bem com tudo isso. Tá aí, né, gente? Olha, vamos ver o vídeo da Thaís Araújo falando sobre essa saia justa, se foi mesmo ou não. Pro Thiago não colou. Eu também achei que ele fugiu bastante. A primeira ele né? conseguiu digerir. Ele conseguiu. Essa daí ainda não. Mas já o Felipe fala também. Vamos lá. Amores, acabei de ver que tem uma turma falando na internet sobre a pergunta que o Otaviano me fez sobre cabelo, qual cabelo que o Lázaro gostava. Acho que uma coisa tem que ficar clara, assim, a gente não precisa problematizar tudo nessa vida. O Ota é meu amigo e essa era uma pergunta que ele me faria sentada numa mesa de jantar, eu, ele, Lázaro e Flávia. Qual cabelo que você gosta, Lazinha? Assim eu perguntaria, pô, Ota, qual cabelo que você gosta da Flávia fica mais bonita? Loura ou morena? Eu acho que ela fica linda dos dois. Adoro a Flávia sendo loura, adoro a Flávia sendo morena. Não vamos problematizar tudo não, tá tudo tão difícil. Vamos seguir junto. Tá bonito, que bom que o meu marido falou que gosta de mim com todos os cabelos. E qual é o problema do Ota, que é um cara que é meu amigo, perguntar isso? Vamos seguir com leveza, amores, por favor. Beijo enorme pra vocês, Ota. Todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração por você. Beijo. Pra Flávia também. Bom, um ponto. Ninguém reclamou da pergunta do Otaviano. O pessoal está reclamando da resposta da Thaís, porque ela fala qual o problema dele perguntar esse tipo de coisa, como se ele também estivesse recebendo críticas. Ele não. O foco foi realmente a resposta dela. O que você achou? Eu acho é desnecessário, porque ela, depois do episódio da abóbora, ela disse para Ana Maria, nós somos amigas e eu te mandei brigadeiros de verdade, não sei o quê. Não, ela não aceitou muito enfim, bem. aí não aceitou. Aí agora ela pega e fala assim, o Otto é meu amigo, né? E aí, desculpa, eu não queria ter uma amizade com ela, entendeu? Assim, pra te deixar na saia justa a todo momento, né? Ela não segura nenhuma, né? Jamais. Você vai ter uma amizade com uma pessoa que vai chegar e te constranger, inclusive no teu horário de trabalho, ao vivo, na tua profissão, o que você faz, de repente ela te constrange e você... não, ele é meu amigo, gente, imagina, não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, porque talvez nós somos amigos, eu invado lá o Tá Sabendo, eu faço o que eu quero, vou embora, dou 3 tapas na tua cara, saio, tá tudo certo, ele é meu amigo, gente, qual o problema? Entendeu? Não é assim que funciona. Eu acho que a Thaís, ela precisava só entender e não tirar o foco do que está acontecendo. O foco foi, Thaís, o Otaviano fez uma pergunta muito simples para você. Qual tipo de cabelo que você usa que o Lázaro Ramos mais gosta?
Não precisava de um discurso de empoderamento, que agora tem que ficar sendo explicado, explicado. Né? Não precisa. Olha, deixa eu falar um negócio, Otaviano. Ele nem opina nessa história de cabelo. Eu faço o que eu quiser e tá tudo certo. Existe jeito e jeito de falar. Exatamente. Agora, desse jeito que você falou, você foi totalmente deselegante. Ela não foi docinha, assim. Eu tô perguntando porque eu não vi, tá, gente? Não foi docinho. A Thaís sabe, entendeu? Então, assim... Às vezes, gente, entenda mais uma vez, o segundo dia que eu tô falando, que tudo nosso é emprestado. O emprego na Globo é emprestado, o carro é emprestado, a tua casa é emprestada, a tua vida é emprestada. É tudo emprestado, meu. Porque as pessoas, elas se levam tão a já sério. que é emprestado, alguém deveria pagar, né? Porque a gente tem que pagar por tudo que tá emprestado. Não, mas... A gente tem que pagar o carro, tem que pagar o combustível, tem que pagar no final tudo. das contas, parece que ter 10 anos de contrato com uma emissora significa que você vai assinar no final do teu nome Marinho. Sim, isso não é verdade. E não, você só é funcionário. Então não se leve tão a sério. Não acha que você vai Operários da revolucionar o fama. mundo. Verdade. Entendeu? Porque senão fica essa preguiça aí, entendeu? E não estamos falando de talento, porque talento, volto a falar, você e o Lázaro Ramos são craques na arte. É verdade. E deixa eu mandar um beijo pro Otaviano. Ó, tá. Realmente não colou muito, ele mais fica de boca fechada e faz careta do que ele responde pra Cíntia de verdade, mas eu gosto muito do Otaviano. Ele é o tipo de pessoa que não perdeu a humildade, não é? Ele é igualzinho ele era no começo, antes de ser da Globo, sendo agora da Poderosa. Também ele acho. não mudou. Vocês terem uma ideia, os coquetéis que tinha de cada contrato novo que a gente assinava com o nosso programa, ele vinha, ele participava, ele vinha cumprimentar, ele vinha bater papo, sabe? Então ele é uma pessoa muito acessível, muito carinhosa com os colegas, ele prestigia o trabalho da gente, ele dá força, ele dá apoio, quer dizer, ele também tem que ser tratado com muito carinho, é o mínimo que eu tenho para dizer, né? E veio de baixo, né, Sônia? Sim. Começou muito pequeno e foi crescendo pelo próprio talento, pela própria capacidade. Imagina, se revelou um ótimo ator, manipulava apresentador. bonecos da Angélica, né? quando a Angélica estava no SBT. E colocou, e o próprio talento e competência colocou ele à frente hoje dos maiores programas assistidos, que é o Video Show. Exatamente. É aí onde a Cíntia entrevistou, é a festa da nova Rádio Globo, vamos dizer assim, com a Adriane Galisteu, não é? Com o Otaviano Costa, com muita gente boa também que está chegando. Como a gente falou aqui, a Mariana Godoy, gente, olha que coisa legal, vocês vão amar o que a Mariana vai fazer na Rádio Globo. A Rosana Jatobá, que agora está voltando, desde que saiu da Globo, ela não tinha feito muita coisa, mas agora ela volta pelo próprio Sistema Globo de Rádio. Então vai ser uma coisa muito legal. A gente não concordou da maneira que a Globo fez com a rádio, tirando os grandes medalhões, os grandes comunicadores, que era o caso do Antônio Carlos, que a gente muito falou aqui. Podia ter conciliado as coisas, podia ter dosado, feito uma mistura muito legal, não é? Com aqueles que o público já ama há muito tempo, com esses que estão chegando agora em rádio. Não é o caso do Otaviano, ele já era de rádio, ele vai ter muito a acrescentar à programação, mas vem coisa boa por aí também para vocês. Aguardem. Depois a gente passa essa matéria para vocês verem aí na íntegra, tá certo? Bom, vamos falar de outra coisa agora. Já chega a notícia de que, bom, vocês sabem que o Thiago Abravanel, ele sempre foi aí cotado como sucessor do Silvio Santos, verdade, lembra? Verdade. Até o Silvio estava muito afim de roubar ele da Globo de novo, né? Deixar ele no SBT e investir aí na carreira dele como animador, como apresentador, porque ele é um showman mesmo, isso todo mundo sabe. Pensa que a Globo dormiu de botina, mas de jeito nenhum. Agora a Globo ofereceu para o Thiago Abravanel o comando de um programa. Eita! Essa notícia é do Daniel Castro, é do site Notícias da TV, mas nem para o Daniel o Thiago Abravanel abriu do que se trata esse programa. Ele falou, não, ele deu a notícia importante que a Globo ofereceu um programa para ele, mas ele não conta o que é, né? O Daniel Castro quis saber até se é do núcleo do Boninho, né? Alguma coisa assim. Ele falou, não vou dizer, não é que ele falou que não é, ele falou, não vou dizer, vem novidades por aí, tem um projeto para mim, e ponto. Agora, como será que o Silvio vai reagir a esse tipo de coisa, né? Mas você é um traidor, Thiago, você traiu o vovô. Ele não é traidor, não. Mas você traiu o vovô queria que você apresentasse o programa livre, você foi para a Vênus Platinada e assinou um outro contrato. Era só para você fazer Para novela. de sacanear ele. Não, mas você sabe que o programa livre estava sendo desenhado internamente para o Thiago Abravanel apresentar, de fato.
Mas aí parece que mudaram de ideia no meio do caminho, porque essa é uma verdadeira bomba. Tiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, apresentar programa numa emissora concorrente à do vô, aí vai dar o que falar. Ó, e Só rádio falta ser também, domingo, né? Hã? Só falta ser Só falta, domingo. já pensou? Olha, enquanto os detalhes do programa de TV não são revelados, a Abravanel investe no lado do apresentador no rádio. Ele também é um dos nomes conhecidos que comandarão a nova programação da Rádio Globo, que estreia na próxima segunda-feira. Todas as quintas, das 11 às 14, ele é que apresentará o Papo de Almoço, tá? Porque é esse horário, das 11 às 14, que cada um desses grandes nomes vai apresentar em um dia da semana. Não é um comunicador só durante a semana inteira, não seria só o Otaviano durante a semana inteira, não. Um dia é o Otaviano, outro dia é a Adriane, outro dia é o Tiago, outro dia é a Mariana, e assim vai. É bem desse jeito, bem dinâmico realmente essa nova programação, viu? Bom, vamos falar do que mais? Falando em Tiago Abravanel, posso contar uma que pode. aconteceu ontem? Pode. Na gravação da praça? Pode. Aconteceu o Gravação da Praça é Nossa. Da gravação da Praça é Nossa. Aconteceu o seguinte, Carlos Alberto voltando com tudo, né? isso, Graças a Deus. A Silvia Abravanel foi participar da gravação. Tem foto dela na gravação, não tem? A gente tem. Tem A gente aí. tem, sim. Aham. Ela Já foi- recuperada, graças a Deus. Ela né? foi participar do programa e aí ela chegou, aí o Marcelo, não estavam gravando, aí o Marcelo de Nobre pegou e disse o seguinte, Que é o olha, diretor, que é o né? diretor do programa. Ah lá, olha Olha aí lá, a cena já. Aí, Sônia e Tiago, que ele disse o seguinte, olha, pro auditório, eu quero que vocês recebam com muito carinho, aplauso, com muita admiração, Patrícia Abravanel. Ai, Mas meu será que não é Deus. piada? É um programa de humor, pode ter sido uma Aí brincadeira disse já que pra na hora associar, não? ela parou Ah. assim, disse que ela olhou. Ela não levou como brincadeira? Ela olhou pro Marcelo de Nóbrega e disse, você tá brincando, né? Mas eu acho que ele Você tá brincando, né? Mas Ele disse que fez de colocou- propósito pra dar uma sacaneadinha, Mas disse que ele falou, de não foi, brincadeira. desculpa, disse que ele se desculpou, enfim, Sério? e depois ficou tudo bem. E mais uma que aconteceu ontem, vocês lembram, né, do episódio da Luísa Ambiel, que era a moça da banheira. Sim, Adoro a Luísa. Pois sim. com o Beto Barbosa. A gente cobriu que essa história. ele teve lá, né, todo o trelelê problema com com ela. eles há 20 anos atrás. Inclusive, ela ganhou a causa, viu? Na quarta-feira saiu a sentença. Agora, na verdade, 17 anos passados, que eu lembro que a gente tinha estreado com A Casa é Sua, aqui na nossa Rede TV, e a gente cobriu, a gente trouxe os dois ao programa, um de cada vez. Aí, eu ia falar, que vocês montaram um ringue. senão ia de novo partirem pro tapa, né? E assim, só agora que saiu o resultado dessa briga? Saiu uma segunda-feira a sentença e a Luísa parece que ela ganhou a causa. E os o dois. Beto que me desculpe, mas ela tinha que ganhar mesmo. Ontem, na gravação que aconteceu, os dois deram De cara. O Beto- Deram de cara, não na cara um do outro, não, foi de Que ela cara foi só. saindo assim, o Beto disse que os dois se cruzaram no corredor ali, no bastidor, disse que foi uma loucura, Cada produção um colocando um puxou pra lá, pro outro pra outro. cá, Nossa. e aí disse que não sabiam mais o que fazer, enfim, disse que ontem foi esse o clima na gravação. Foi um clima de no paz SBT. ontem. Claro. Um chamando Tava- a Silvia de Patrícia, a Luísa encontrando o Beto Barbosa, disse que ontem foi o clima que realmente Hoje foi era. um crime. Ainda bem Ou que é seja, programa de de humor, humor. porque depois Se fosse fala uma drama- piada, tudo se resolve. O pessoal ri, acabou, né? Mas é complicado. Como é que você vai sair de uma dessa, né? Você dá de frente com o seu arqui-inimigo, você fala... Se "Ih, não sai, o pessoal é que tira, na É verdade, verdade, né? é. Como foi isso ontem Tá mesmo. maluco, não, tô fora. Por isso que é melhor não ter inimigo. Deixa tudo ser Ah, inimigo. difícil, né? Às vezes você acha que você não tem, mas tem um monte de gente que acha que Que é acha seu que você- inimigo. isso, é Exatamente. isso, é verdade. Então, aí você tem essas surpresinhas pela vida, na verdade, viu? Gente, olha, vocês se lembram que em abril foi um susto danado que nós levamos com aquela história do desabamento de parte do palco, do show do Luan Santana,
Santana, num final de semana, numa feira agropecuária, essa coisa toda. Chovia demais. Catanduva, e tinha, não foi Catanduva mesmo. E até o Tavinho Mesquita estava lá, postou uma mensagem, né, um vídeo, em que ele estava muito traumatizado, porque ele estava lá cobrindo com a Cris Flores, eles estavam participando, aquela coisa toda. E acontece isso, e eles ficaram desesperados, porque eles acharam que tinha morrido gente ali. Imagina, você vê, tinha um canto do palco onde era destinado a fãs também. E aí esse canto do palco é que desabou, foi abaixo, o buraco virou uma cratera ali, vocês se lembram disso. E agora saiu o laudo em relação ao motivo desse acontecido, que foi mesmo o que já se imaginava, excesso de peso. Né? Aquele canto desestabilizou o palco inteiro, por isso que foi exatamente esse canto que cedeu. Olha aí, com a chuva, né, a coisa já fica mais fragilizada, infelizmente, deveria ser uma estrutura muito mais resistente, né? A prova de chuva, e parece que isso ainda não existe no século XXI, já não era grande coisa. Bota um excesso de peso, com aquela chuva veio tudo abaixo, e aí o Luan ainda teve aquele senso profissional, aquele amor, aquele respeito ao público, de exprimido junto com o grupo musical dele, fazer o show até o fim. Assustado, traumatizado, com aquela cratera na cara dele, sem saber direito o que tinha acontecido com as pessoas, debaixo de chuva, ele foi lá e fez o show até o final, que é uma coisa que a gente até estendeu o tapete vermelho para ele, lembra? Mas agora sai o laudo, e o laudo diz exatamente isso, o excesso de peso é que provocou esse acidente, que poderia ter virado uma tragédia, sem dúvida nenhuma. E outra, era um lamaçal também, nas imagens, estava muito claro, porque choveu muito. E aí isso é exposição agropecuária, essa coisa toda, festa, aonde é? Geralmente em grandes terrenos. Sim, claro. Esses grandes terrenos, eles não têm um calçamento de cimento ou até de asfalto. E o que acontece? Aquilo tem uma pressão, gente. Você imagina, quilos e quilos de luz, porque o Luan Santana tem uma produção primorosa. Dá para você ter uma ideia, tem grua, tem tudo, olha lá. E aí ele ficou só numa partezinha, parece uma passarela, e só na frentezinha, assim, ó, ele não podia, coitado, nem se mexer. Se ele abrisse o braço, ele meio que batia com o braço no rosto do integrante da banda. Então, assim, foi muito nobre. Luan Santana foi craque, amadureceu como poucos artistas amadureceram. Não, e assim, a transparência, ele ficou conversando com o público sobre o que tinha acontecido, ele explicou para todo mundo. Eu acho que foi um dos poucos artistas que souberam fazer. A gente brinca, às vezes, de vez em quando eu tiro um barato do Luan Santana, enfim, mas eu gosto muito dele. Eu acho que foi um que soube fazer a transição muito bem. Ele daquela fez, história do momozinho, sabe? Do coistinho, porque vai pro cantor, do cuti-cuti, e que vai pro cantor, pro homem mesmo, sabe? Para aquele cara que chama a mulherada, tal. Eu acho que ele soube fazer essa transição e fez muito bem. Ele fez muito bem, na verdade, viu? Aliás, até não deu tempo da gente comentar aqui o último capítulo do Rock Story, mas ele fez uma participação relâmpago como presidiário, né? Um presidiário talentoso, no qual o Lázaro, que era o vilão da história, o empresário mau caráter, ia investir quando saísse da cadeia também. E essa foto aqui dos dois juntos, depois da cena gravada, fez muito sucesso, bombou na internet, porque realmente foi muito legal, né? Foi uma cena rápida, mas muito bem feitinha. Ele incorporou o presidiário, cantou, e aí fez um sucesso danado, viu? E o João Vicente, aplausos, porque ele fez o Lázaro mais brilhantemente. Foi muito legal, foi um dos destaques realmente da novela. Tá aí, gente. É legal ver o sujeito que é multifacetado, né? Que ele tem a hombridade, a humildade de recomeçar ou de experimentar fazer algo novo. Imagina. Apresentar programa no canal a cabo, fazer a ponta na novela. Tá fazendo sucesso também no canal a cabo, o pessoal tá gostando muito da ideia. Não é assim, eu sou o Luan Santana, eu sou assim, um campeão de vendagem, que ele é mesmo, não vou fazer uma pontinha na novela. Foi lá e fez e ficou muito legal. Então, olha, quem não tem frescura, gente, esses são os abençoados, sabia? Esses são os abençoados. E levar isso, às vezes, como uma brincadeira, sabe? Tipo, é uma experiência eu vou mesmo. participar, ok, enfim. Não, mas não vou fazer isso. Lembraram de mim, né? Essa coisa toda. Acho muito
interessante, Com viu? certeza. Bom, vou dar um recadinho, a gente volta aqui já. Tem muita coisa ainda para nós comentarmos. Olha que a Globo está cortando, por uma questão de custo de economia, as mordomias do Galvão Bueno. Aquele Mas o salário de não. 5 milhões de reais pode chegar lá. Eles estão cortando primeiro uns mimos, mas pode chegar uma renegociação não cheira de bem, salário hein? de 5 milhões de reais. Já a gente fala sobre isso. Bom, vamos voltar aqui, falar do Galvão Bueno. Sabe que assim, o pessoal tá em corte, né, economia, essa coisa toda, todo mundo tá passando por isso nessa fase do nosso país. E aí o pessoal começa a dar uma analisada no custo de cada profissional. Não acho essas coisas muito boas, não, mas é fogo. Mas chegaram no Galvão Bueno, claro que você vai ver lá em cima, né, vai ver Faustão, mas isso ainda não aconteceu. Vai ver o Galvão, que são os maiores salários, assim, da emissora. E o Galvão não vai mais cobrir Fórmula 1 em loco, ao vivo, no lugar, não. Ele vai ficar assistindo a transmissão aqui do Brasil e narrando do próprio estúdio. Porque não gostou nada, né? Porque a equipe para mandar para fazer essas coberturas é muito grande, ele já traz um custo imenso, hospedagem, né? Hospedagem, aérea, exatamente. Alimentação, diz que depois dos grandes prêmios sempre tinha altos jantares, vinhos carésimos, e eles resolveram acabar com isso. Se vai ter o segundo, parece que também jogo de futebol, as grandes partidas internacionais, ele também pode não ir lá cobrir todas, né? Pelo menos isso. Vocês sabiam que cada diretor de núcleo da Rede Globo e também os diretores de programa, eles recebem um cartão de crédito que é pago pela própria Rede Globo com 150 mil reais. Cada um para quê? Para levar as pessoas para jantarem, para fazer lobby, para fazer network. Por isso que são esses jantares sofisticadésimos, e assim, vinhos agora você milionários. imagina quanto que não deve ser o cartão de crédito que ele recebe do Galvão Bueno. Tipo de, né, ele leva até os pilotos de Fórmula 1 para jantar. Você levava até a arquibancada. Vem aí, gente. Ó. Vai ter todo o pessoal dos boxes, essa coisa toda, né? mil reais. Eles recebem por mês. Ele deve estar muito satisfeito, mas não chegaram a tocar num centavo do salário dele. Vamos aguardar para ver se essa história vai ter desdobramento. Por enquanto é Fórmula 1, provavelmente depois os grandes jogos, as grandes copas, ele também faça no mesmo esquema, em off, não é? E para de viajar. Agora, 5 milhões é muita coisa, né? Você acha? Olha, 5 milhões. Ele deve valer isso pro mercado, né? Não que eu não gostaria muito de dinheiro receber, mesmo, mas é ele conseguiu. Ele é um jornalista esportivo. E a gente sabe que no esporte rola muito dinheiro, enfim, nos campeonatos e tal. Realmente. É um mercado eu acho que ele deve ter né? também participações em anúncio, alguma coisa do gênero. Mas 1.250.000 por semana é um bom salário, né? Nossa, cada semana 1.250.000. A outra semana 1.250.000, que tem 4 semanas, gente, né? Você fala 1.250.000. Aí você fala, tudo bem, acho que eu não vou querer receber essa semana. Você já imaginou? E não é. E assim, a gente tá falando do Galvão, ele é prestigiado, vale mesmo quanto pesa, porque se ele não trouxesse. Ele vale. Se ele se ele desse prejuízo para a emissora, nunca pagariam o salário que ele dá. Exatamente. Então, se ele recebe 5, é que ele arrecada muito mais do que os 50, 100. E não a profissão dele está custando para ele até as cordas vocais, ele tem que ser compensado por isso mesmo, né? Então... Olha, mas estou vendendo minha corda. Quanto é que vale a corda vocal? Dá para falar com uma só? Dá para falar com uma. Eu vendo uma. Quanto você paga pela minha corda vocal? Então tudo certo. Porque, poxa vida, é muito dinheiro. Não, mas eu tô falando assim, eu acho que fica como um símbolo da dedicação profissional dele, né? Foram os grandes gritos de gol, os grandes gritos de Ayrton Senna do Brasil, aquela coisa toda. Ele narra como os momentos mais importantes do esporte. Eu acho ele genial. O Galvão Bueno. É, verdade. A gente fala dele, brinca, dá umas esculhambadas, mas que ele é genial realmente, viu? Bom, quem que foi agredida? Aqui, ó, posso mostrar? Depois vamos falar de uma bailarina do Faustão também. Ó, Sônia Abrão, isso estava acontecendo, o show estava acontecendo na boa. O quê? Vai mostrar? Ó. Quem é essa? Quem é? Essa é a Samira Show. Que é isso? Olha o que fizeram com ela. Nossa, gente, que judiação. E ó, ela pede apoio para as pessoas.
Que judiação. Agora, precisa fazer esse tipo de coisa? Olha. Ela tá animando o pessoal, levantando a galera. Meu Deus, mas parece que foi com um balde, né? Parece. Coisa louca. E ela é da turma do Safadão, do Gabriel Diniz, esse pessoal do forró. Isso, que eu não conheço que tá fazendo dela. muito sucesso, mas muito sucesso. Agora, o que leva um ser? Porque isso não pode ser uma... Não é um racional, não é racional. Gente, que coisa. Entendeu? Eu também não posso poder falar que é animal. Daqui a pouco o show vai ser só por telão, né? Porque não adianta, esse contato tá complicado. O povo vai lá e joga celular com a gente tirar selfie. Lá vai o Gustavo Lima, toma um celular na cabeça. Manda garrafa, garrafada. Lata, né? O próprio Amado Batista jogaram uma pedrada, pedra. É verdade. Agora a outra tava cantando, a Samira, coitada. É tudo show por conferência, uma amiga tá falando, sabe? Conference call. Você É, fica ouvindo só e tá bom. Não pode mais ter contato, né? Assim, com o artista ao vivo, Sim, em loco. Não pode. Aí fica maluco. E falando em show, dessa Mira Show que eu não conhecia, hoje em São Paulo tem o show da Thalita Pertuzatti, que é a nossa Whitney Houston brasileira, gente. que eu fui lá atrás, lembra que um dia eu comentei aqui no programa que eu fiquei lembro. de boca aberta com toda a história, e hoje ela vai estar se apresentando aqui em São Paulo. A mulher é um arraso. No Paris 6 Burlesque, né? No Burlesque. Exatamente, no Burlesque, Paris 6. Na verdade, é curtíssima temporada, gente. Essa estreia, quem vai apresentar é o Rodrigo Faro, tá? Hoje ele apresenta. Aliás, esse espetáculo tem na produção o irmão dele, que é bárbaro Danilo. também, o Danilo Faro. E vocês vão ver, porque são os maiores sucessos de uma das maiores cantoras do mundo, na voz dessa menina, que é uma coisa de impressionante. É uma coisa de lindo. E é curtíssima temporada. São só 4 quartas-feiras a contar de hoje, né? Sempre às 9 da noite. Tem um site para vocês comprarem os ingressos, não sei o quê. Não perca, é uma ótima opção. Foi muito bem lembrado aí pelo Felipe. Muito legal, realmente. Deixa eu mostrar. Essa menina é impressionante, a Thalita. Quanto mais ela abre a boca, mais sai voz. Aí você fala assim, gente, da onde vem isso? Sabe? Dom é dom, Não, né? e você Dom é fecha dom. o olho, e o ouvido, Aqui, você olha, fala, olha é a o Whitney Thalita. Houston. Aqui já é o cartaz da peça, né? A Thalita tá aqui, olha, tributo Whitney Houston Forever. Curtíssima temporada, 17, 14, 21 e 28 de junho. É uma ótima sugestão para vocês. Vai ser um grande sucesso aqui em São Paulo, não tenho a menor dúvida. Bom, vamos falar de quem? A bailarina do Faustão pede afastamento para cuidar da mãe. Um dos nomes mais conhecidos do balé do Domingão do Faustão, segundo famosos na web, surpreendeu a todos com um anúncio nas redes sociais. A Lorena Improta, Ela é ótima. Ela é ótima, contou aos fãs que se afastará da TV. O motivo é a saúde da sua mãe, que está precisando de cuidados especiais por um período de tempo. E ela diz, chegou a hora de parar um pouco para cuidar e estar perto da minha família. Tirei uns dias de férias para ficar com a minha mamoca, que está com os probleminhas de saúde. Então vocês não irão me ver no Domingão este mês. Tá aí a Improta, né? A Lorena Improta, exatamente, namorada do Léo Santana, e abrindo mão do Domingão para poder cuidar da mãe, tá certíssima ela, essas que são as prioridades importantes, né? Gente, olha, daqui a pouco vocês vão ver o exato momento em que o parceiro coreógrafo da Sheila Mello bateu a cabeça. Não foi no ensaio da coreografia, como a informação oficial que nós demos ontem aqui, né? Aconteceu outra história e o acidente aconteceu no palco, durante o programa, ao vivo. Você vai ver esse momento aqui já e já. Bom, olha, daqui a pouquinho o Masterchef, o que foi ontem a participação de Daniela Mercury e também da grande cozinheira, a Dadá. Era comida baiana, né? Incrível. Mas foi demais, gente. Vocês vão ver, a Daniela botou todo mundo para dançar. Diana Paula Padrão Afogaça e os próprios candidatos, os próprios cozinheiros amadores, todo mundo caiu no remeleixo aí. Mas agora vocês vão ver, já que a gente tá falando da Paula Fernandes, ela postou as joias que ela ganhou do namorado. O namorado lida com joias, na verdade, é a área de atuação dele, é a joalheria, essa coisa toda. E ele deu para ela umas peças de rubi, inclusive um anel de rubi, e tudo num montante de R$42 mil. E aí ela postou,
Claro, tem muito mais, mas acho que foi um anel e mais uma peça. Vamos ver aí. E aí ela postou dizendo, foi meu amor que me deu. Ela tá romântica, Tá apaixonada. romântica. Vamos ver agora. Com Vamos um lá. anel, né? O namorado dela Então não vamos fica aos branca? acessórios. Olha só essa choker, que coisa mais linda. O brinco é de rubi com brilhantes, tem um anelzinho também super fofo. Foi o meu amor que me deu. Foi meu amor que me deu. São peças bem miudinhas mesmo. São. Até caro para 42 Não, mas 42 mil, mil reais não. Diz que é rubi brilhante. Pra joia? Pra joia é barato. Mesmo desse tamanho, assim, sério? Gente do céu, o tamanho do brinco, o tamanho do anel. Mas ó, 42 Mas mil ela reais. tem uma gargantilha. Ela tem uma gargantilha. E eles falaram que é rubi e brilhantes. Então, O brinco é e o caro anel. mesmo, né? Não é. E pra quem trabalha no mercado, no ramo, acaba saindo de graça. Não, é verdade. Mas ele não é Aliás, tenor? quem tá incomodado... Ele é tenor? Mas ele tem uma Tem- outra mexe também atividade, com que eu saiba, é isso mesmo. Mas é assim, nós é que estamos falando do valor da joia. Para ela, o valor é totalmente afetivo. Se podia ter custado 20 reais, ela ia estar achando lindo e o que vale é isso. O presente que ele deu para ela, né? Bem carregado de afeto, de amor, de tudo de bom que eles estão vivendo. A gente está falando a realidade material apenas, Podia não ser sentimental. bijuteria, inclusive, né? Podia ser uma bijuteria, biju, podia ter comprado no camelô da esquina, tava ótimo, ia ter o mesmo valor com toda certeza, porque quando a gente importa ama, é a carga de assim, sentimento, né? exatamente, é isso aí. Agora que são lindinhos, né? Eu gosto de coisa de brincão, mas eu gosto de joia pequenininha também. Quando você tá de cabelo preso, eu acho super bonitinho. E é exatamente como ela tá aí. Muito legal. Tá ótimo. Vamos girar a nossa roda, tem mais coisas aqui pra gente falar e mostrar pra vocês. Desde que eu acho a minha lista, pra não me perder, o Masterchef, eu tinha falado do Masterchef. Vamos ver esse momento? Achei bárbaro, olha que as duas trouxeram tempero baiano, não só para as panelas, mas foi pro astral do programa. Levantou geral, achei muito 10 essa ideia de trazer artistas de acordo com a culinária. E a Daniela, vocês sabem, né? Craque, ela bota fogo na galera mesmo. Vamos ver. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Pode requebrar que vai acabar, que vai acabar. Olha só uma amostrinha de até a contagem regressiva ela fez diferente, né? Avisando que ia acabar, era na base do ritmo também, muito legal. E o requebra, requebra, requebra assim me leva ao passado, porque era a canção de niná do meu filho, né? Não. Não, Não brinca. Você cantava? Ele nasceu com mais de 4 quilos. Então você imagina, o bebê vai crescendo, você com aquele bebezão chacoalhando ao som de requebra, requebra. Gente, foi aí que eu descobri que mãe tem que malhar, senão você não aguenta o tranco. Era uma loucura. Era assim. Você ficava, Sônia, requebra, Sim, e requebrando junto e pulando com o bebê. Eu queria até ver ele essa dormir. cena. Não, até eu queria, viu? Não dá Até pra eu repetir, queria. Sônia Abrão? Não dá. Era muito engraçado. Era essa e a Clementina. Como que era? Florentina? A Florentina. Florentina de Jesus, assim, porque também se ele não dormia. Era uma coisa muito engraçada. Era muito Olha aí, engraçado. Tiririca, quem diria Quem que diria? você cantaria canções pra ninar? Que Florentina ia virar canção de ninar, né, gente? Mas Olha lá, olha, olha, Sônia Abrão, como é que é? Oi, tira. Não, cadê? Olha lá. Ah, é? Essa é a Florentina. Florentina de Jesus, eu sei que tu me amas, acaso me seduz. Foi muito engraçado, gente. Era muito engraçado. Muito doido. Sônia Abrão né? Mas cantando olha aqui, Florentina. gente. Bom, voltando aqui para nossa roda da fofoca, tem muita coisa para falar. Sabe que teve um momento triste, né? Que a Ana Hickman postou, inclusive, que foi a morte da cachorrinha dela, a Penélope. Ela fez até um videozinho de bons momentos, assim, com a Penélope, que acabou comovendo ao pessoal nas redes sociais. Vamos ver agora. Tá aí, né? Ela
fala umas palavras muito bonitas. Daqui a pouco eu leio a mensagem da Ana para a cachorrinha dela, para Penélope, que infelizmente foi embora. E esses momentos são muito difíceis porque eles viram da família, né? É uma coisa muito triste, de verdade. Olha, até ela grávida, né? Com a Penélope no barrigão. Tinha a resposta da Graciane Barbosa sobre essa história de que todas essas cenas em que ela aparece levantando o peso, que muito homem não consegue, ela vai lá e levanta, seria fake, seria falso. Os pesos seriam falsos, poderiam ser até de isopor. E é claro que ela não gostou nada dessa história. Ontem nós comentamos isso aqui, a gente falou. Nós não acreditamos nesse tipo de coisa, porque a gente sabe o quanto ela se dedica. Isso é uma maneira. De academia, é uma maneira dela encarar a vida, dela se cuidar, ela é mesmo, né, uma malhadora e profissional. Então, olha, a versão americana da revista Men's Health divulgou uma matéria sobre a musa fitness brasileira Graciane Barbosa, que provocou polêmica nas redes sociais e rendeu uma resposta enfurecida dela no Instagram. A gente tem a resposta ao pessoal que diz que os pesos que ela levanta são falsos, é só pose, mais nada. E aí tá no Instagram, ela diz: não ia me pronunciar sobre esse assunto, porque gosto de usar o meu espaço para coisas legais e que possa agregar de alguma maneira ao dia a dia dos meus seguidores. Quem me conhece sabe as minhas verdades. Eu não preciso provar nada a ninguém, principalmente quando estamos falando de alguém que não me conhece, não sabe a minha história e a minha caminhada. Mas a questão que me incomoda é o desrespeito com as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam a alcançar minha meta e me mostram que sou capaz. Isso sim me entristece, né? Vamos tirar o GC para eu poder ler? Não existe veículo de imprensa que não tenha feito matéria comigo em academia. Aí vejo parte da mídia apoiando uma pessoa de fora e pior, brasileiros concordando e batendo palmas. Penso no valor do patriotismo. Quando eu vou para o exterior trabalhar, eu levo a bandeira do nosso país com o maior orgulho e nunca, isso, né, em destaque, deixei que alguém me diminuísse por ser brasileira e defendo a musculação mesmo sem ser atleta, porque é meu estilo de vida, amo e vivo isso. Peço desculpa aos profissionais que de alguma maneira acabam sendo atingidos com isso e deixo o meu convite ao Nix, Paulos e outros para um treino. Não para provar que eu sou melhor ou pior, apenas para mostrar que nosso esporte deveria ser unido, um ensinando ao outro, somando cada vez mais e assim todos evoluindo. Ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar, né? Isso é uma citação, é assim que ela encerra a mensagem. Mas foi de má fé mesmo, né? Foi de mau gosto, foi uma coisa que... Porque você fala que o peso é falso, tem um treinador com ela nessa foto. Parece cúmplice, então, da coisa. É isso que ela ficou aborrecida. Porque, poxa, o pessoal da equipe que treina com ela há anos, que faz com que ela atinja os resultados que todo mundo conhece e que fazem o sucesso dela nessa área, essa coisa toda, fica todo mundo sob suspeita. É um absurdo esse tipo de coisa, realmente. E olha, a gente aqui está falando com conhecimento de causa, né, Thiago, Felipe? Quantas vezes a gente já fez matéria com a Graciane na academia, vendo ela levantar peso de verdade, presenciando isso lá, então pra gente não resta qualquer dúvida que isso que fizeram com ela foi simplesmente maldade, né? É porque geralmente tem aquela história, né, que quando a fruta, quando você viu muito aquilo lá, que você começa a desmerecer. Entendeu? Você queria muito estar naquele pedaço e aí você fala assim, não, eu desqualificar, não consigo. Aí eu vou desqualificar, né, a menina, é verdade. Porque aí eu consigo talvez emplacar o meu, trazer o holofote para o meu lado e ofuscar o dela. Mas é o que ela falou, todos os veículos de imprensa já fizeram. Eu, particularmente, já fiz matéria com a própria Graciane, é descomunal o que ela consegue carregar nas pernas, entendeu? A nas força pernas, é verdade, que ela tem no leg press e no agachamento é descomunal. Eu nunca vi nenhuma mulher de academia, e olha que eu treino, não parece, mas eu treino já faz um tempo. Parece, sim, senhor. As ratas de academia lá, entendeu? E não levantam o peso que ela levanta. E assim, só que aí, nessa parte aí, nessa graciosidade, eu acho que já não combina muito. Aí, não, aí é uma outra história, a né? dança não combina, porque você fica mais durona. Mas o que ela faz com esses pesos... E olha aí, Sônia, cada anilha dessa daí tem 20 quilos. E a menorzinha tem 10. Então ali tem 20, 40,
60, 70 quilos de cada tá lado. Brincando, Mais sério? 20 quilos da barra. Nossa 140, Senhora. 160 E ela tá quilos. levantando. 160 quilos. Tá vendo, gente? É esforço, é dedicação, é um trabalho isso para ela, além de ser um prazer também. Olha, falando em dança, né? Vocês já viram a Paola Oliveira com o Marcos Pigossi, né? A Geisa e o Zeca tentando dançar um tango. E olha que a novela tem outro ritmo, né? A rocha e outras coisas. A aí. rocha. A rocha. Mas lá eles tentaram um tango, não deu muito certo. Já já você vai conferir. Vamos ver que história é essa da Paola Oliveira e do Marcos Pigossi tentando dançar um tango. Vamos lá. Ué, tá dando certo. Ó. Aí, deu certo. Ó. Ah, eles agora. Ah, bom, eram os dançarinos, gente. Olha. Porque o chão escorrega ali, é isso? Um passo de tango escorregadinho. Olha, Foi ficou de novo, um 2,5 ó, quer ver? bem ruim. É, vamos ver. Olha que show agora. Esses são ó. os profissionais. Olha que leveza, Olha lá, ó, eles fazem que escorregam, tudo. Eles fazem tudo, ó lá, na boa. E aí termina, eles vão imitar escorregar. Valeu o esforço, mas não deu em nada, né? Mas brincar sempre é bom, gente. E a novela tá o maior sucesso. E acredita que o pessoal estava sentindo falta da sereia? A Ritinha só no Rio de Janeiro, sem ser sereia, né, gerou alguns protestos. Embora ela estava grávida, teve o bebê, aquela história do Rui, do Zeca, que é o pai, que não é, tudo isso que vocês conhecem. E aí o pessoal começou a sentir saudade. Aí o que acontece? A Glória Pérez manda a Ritinha de volta para Aquário, porque ela, escondido do Rui, escondido do marido, ela arruma um emprego de sereia no Aquário. Oi. E aí ela começa a falar que vai para casa da mãe, e ele descobre que não é nada daquilo. Ele acha que ela está saindo para se encontrar com o Zeca, mas não é, ela quer ser sereia de novo, ela está com saudade do Boto, mas ele não vai aparecer por lá. E aí o que rola? O Rui acaba largando a Ritinha, ele se separa dela, ela junta as coisas e vai embora, tá Olha, certo? parece coisa de novela, mas não é. Eu li que lá no Rio de Janeiro tem um moço que está andando Que é de boto? sereio. Ah, de não, de sereio! sereio. E que quer trabalhar no aquário do Rio de Janeiro. É o sonho dele ficar dentro do aquário do Rio de Janeiro. Mas sereio não existe. Tô te falando. Homem com a cauda de sereia, e fica lá, o sonho dele... Mas ele não tem esse trabalho ainda? Não. Olha, que doido. Ele é o único homem, pelo menos por enquanto, que tem essa história. Ah, ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer. Ele sabe a arte do sereísmo, é isso? Só que se lá na novela ela vai voltar pro aquário, na vida real o moço quer ir trabalhar no aquário. Poxa, gente, eu acho que seria Sereio. uma novidade, sereio. um sereio. Não tem homem que faz a dança do ventre, que é uma coisa absolutamente feminina. A gente... Vamos, um vídeo da Juliana Paz falando sobre o primeiro beijo. São confissões para o Matheus Massafera. Quando ela deu o primeiro beijo, como ela conheceu o marido, ela andou falando essas coisas, você vê agora. Como você perdeu o bebê? Beijo na boca. Nossa, gente, eu não fui nada precoce. Eu era uma boboca. Eu brinquei de Barbie até 16 anos de idade. Eu fui da minha primeira bitoquinha, assim, com 15 anos. Com 15 anos? É. E assim, foi uma bitoquinha. Mentira. Bitoquinha. Agora, Comendo da escola? beijo de língua mesmo. Beijo 17. Mentira. Beijo de 17 língua, eu tinha beijo casado de... com homem e mulher. Não, gente, eu era muito... Nossa senhora. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, tá? Então isso já tem uma cobrança diferente. O mais velho, ele é o desbravador, né? Quem tem irmão mais novo sabe do que eu tô falando, né? A gente desbrava as coisas. O que eu fazia com 18, a minha irmã com 16 já estava fazendo junto comigo. E ela tem razão mesmo, né? O mais velho é sempre o desbravador. Vai abrindo caminho lá, né? É isso mesmo. E ela falou também, gente, não sei se a gente tem isso no vídeo, mas ela falou que ela conheceu o marido, assim, num dia ela viu, acho que num evento, uma coisa, e ela começou a perseguir ele. Ela começou a ir a todo lugar que ele ia, até que ela ganhou a parada. Ela deu em cima de verdade. Tá vendo? Essa tomou a iniciativa, né? É, mas quando é focada.
focada. Sim. Quando quer, vai atrás, né? Conseguiu, tanto que fez, que foi lá e conseguiu o maridão. Conseguiu. E ela disse que a primeira vez que ela saiu com ele, quando ela voltou pra casa, ela falou, vou casar. Ó, já decidida? Decidida, gostou de verdade, né? Então aí casados até hoje, com 2 filhos lindos. Essas coisas acontecem realmente, Com né? certeza. Tem hora que bate de pronto, Ele é empresário, né, Thiago? Isso, empresário. Empresário no Rio de Janeiro, é isso? Também muito simpático. Ah, que legal. Muito bonito também, né? Você acha ele um sereio? Eu acho ele um sereio. Essa Sônia Abrão. Ô, Sônia, aqui, ó, o sereio. Ó, falar em sereio. Cadê o sereio? Ó, esse rapaz aqui é o Davi. Ele mora lá no Rio de Janeiro. Tá, e ele quer olha. trabalhar no aquário do Rio de Janeiro. Ó. Sei. Olha Aí, ele ó. colocando a cauda, Mas né? você imagina que loucura. Gente, olha, eu gosto pra tudo nesse mundo, né? Ele quer ser o sereio. Ele quer ser o sereio do aquário lá do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Não quer ir pra novela por enquanto, ele só quer o aquário, Parece. ele quer o emprego. O Pulpa Dias entrou agora no meu Instagram e falou assim, Thiago, parece que a Glória Pérez já o convidou para fazer uma participação na novela. Ou seja, Olha, Marmita. o que aconteceu? Ele falou que se esse rapaz for pro mar de sereio, aí Iemanjá devolve. Vai, Sônia Abrão! Não fui eu, foi o diretor. Nossa, ele foi melhor que eu agora. Não fui eu, ele foi mais malvado que você, Felipe. Vou voltar aqui, já são os contatos. Nossa, agora o programa foi embora. Eu achei que eu estava custando a passar e agora só faltam 2 minutos. Passou rápido, Sônia Abrão. Contatos, garoto. youtube.com/Thiago Rocha BR, esse é meu canal no YouTube. Tem lá uma famosa que gostaria de ficar com Ana Maria Braga. Famosa! Isso Então você entra lá tava para saber falando, tá lá os a detalhes. resposta. E domingo estreia o Tá Sabendo, 4 da tarde, aqui na Rede TV. Eu preciso de você. Te cuida, concorrência. Olha aí quem está entrando na guerra de audiência. E muito bem acompanhado também. Iris né? Stefanelli, Ed Polo, ou seja, Que legal. nós vamos fazer um trio Legal, né? e O vamos Ed é todos juntos, incrível unidos, também. hermanados, Aham. nesse novo horário aí. Tá sabendo? Domingo, 4 da tarde. 4 da tarde, antes Aqui na do Rede TV. Sensacional, formando uma dobradinha com o Sensacional da Daniela Albuquerque. Aguardem, viu, Felipe? Felipe com H Campos, Felipe H Campos é o Insta e Felipe Campos é o Facebook. E dia 2 de julho estreia na Rádio Mundial. Eita! Programa Felipe Campos. Aê! Das Maravilha. 19h30 pela Rádio Mundial. Vai ser bem legal. Ah, mas isso Boa eu tenho sorte. certeza. Vocês dois vão sorte. arrasar, com toda certeza, viu? Meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, tudo é a mesma coisa. @Sônia Abrão. Qualquer coisa, entra lá e a gente conversa, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Valeu, gente. Super beijo. Tchau, tchau. Dela tinha alguma preferência por um cabelo que ela optasse. Ela respondeu na lata, sincera, que nunca se preocupou com isso, afinal de contas, ela faz pelo próprio gosto. Pronto. Os internautas voltaram a atacá-lo, dizendo que ele teria sofrido uma saia justa. Vale conferir agora. Nessa terça-feira teve o episódio da Thaís Araújo, que tá virando a sincerona que falam, né? Que ela fala o que pensa. Bem, sua pergunta foi muito natural. Foi tranquilo, isso já foi. Ela mesmo postou. Tá também dela. Botou um vídeo super carinhoso também. Já foi, já era, nada a ver, coisa boba, tola. Somos amigos muito queridos e. O Lázaro também postou, né? Dizendo o quanto foi legal, o quanto foi tranquila a sua pergunta e a resposta da Thaís também, né? Você acha que há um exagero? Às vezes, das pessoas querendo Ele pegar não na digeriu curva bem. todo Se mundo. ele tivesse Faz digerido, parte. ele tinha falado. Tem gente que ouve e vê o que quer ver e o que quer ouvir. Pra causar. É exatamente. Você lida muito bem com tudo isso, né? Lido muito bem com tudo isso. Tá aí, né, gente? Olha, vamos ver o vídeo da Thaís Araújo falando sobre essa saia justa, se foi mesmo ou não. Pro Thiago não colou. Eu também achei que ele fugiu bastante. A primeira ele né? conseguiu digerir. Ele conseguiu. Essa daí ainda não. Mas já o Felipe fala também. Vamos lá. Amores, acabei de ver que tem a turma falando na internet sobre a pergunta que o Otaviano me fez sobre cabelo, qual cabelo que o Lázaro gostava. Acho que uma coisa tem que ficar clara, assim, a gente não precisa problematizar tudo nessa vida. O Ota é meu amigo,
E essa era uma pergunta que ele me faria sentada numa mesa de jantar, eu, ele, Lázaro e Flávia. Qual o cabelo que você gosta, Lazinha? Assim, eu perguntaria, pô, até qual cabelo que você gosta, a Flávia fica mais bonita. Loura Morena, eu acho que ela fica linda dos dois. Adoro a Flávia Alessandra Loura, adoro a Flávia Alessandra Morena. Não vamos problematizar tudo não, tá tudo tão difícil. Vamos seguir junto. Tá bonito, que bom que o meu marido falou que gosta de mim com todos os cabelos. E qual é o problema do Ota, com um cara que é meu amigo, perguntar isso? Vamos seguir com leveza, amores, por favor. Beijo enorme pra vocês, Ota. Todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração por você. Beijo. Pra Flávia também. Bom, um ponto. Ninguém reclamou da pergunta do Otaviano. O pessoal está reclamando da resposta da Thaís, porque ela fala qual o problema dele perguntar esse tipo de coisa, como se ele também estivesse recebendo críticas. Ele não. O foco foi realmente a resposta dela. O que você achou? Eu acho é desnecessário, porque ela, depois do episódio da abóbora, ela disse para Ana Maria, nós somos amigas e eu te mandei brigadeiros de verdade, não sei o quê. Não, enfim, ela não aceitou muito enfim, bem. Aí não aceitou. Aí agora ela pega e fala assim, o Ota é meu amigo, né? E aí, desculpa, eu não queria ter uma amizade com ela, entendeu? Assim, pra te deixar na saia justa todo momento, né? Ela não segura nenhuma, né? Jamais. Você vai ter uma amizade com uma pessoa que vai chegar e te constranger, inclusive no teu horário de trabalho, ao vivo, na tua profissão, o que você faz, de repente ela te constrange e você... Ah, não, ele é meu amigo, gente, imagina, não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, porque talvez nós somos amigos, eu invado lá o Tá Sabendo, eu faço o que eu quero, vou embora, dou 3 tapas na tua cara, saio, tá tudo certo, ele é meu amigo, gente, qual o problema? Entendeu? Não é assim que funciona. Eu acho que a Thaís, ela precisava só entender e não tirar o foco do que está acontecendo. O foco foi, Thaís, o Otaviano fez uma pergunta muito simples para você. Qual tipo de cabelo que você usa que o Lázaro Ramos mais gosta? Não precisava de um discurso de empoderamento, que agora tem que ficar sendo explicado, explicado, né? Não precisa. Olha, deixa eu falar um negócio, Otaviano. Ele nem opina nessa história de cabelo. Eu faço o que eu quiser e tá tudo certo. Existe jeito e jeito de falar. Exatamente. Agora, desse jeito que você falou, você foi totalmente deselegante. Ela não foi docinha, assim. Eu tô perguntando porque eu não vi, tá, gente? Não foi docinho. A Thaís sabe, entendeu? Então, assim... Às vezes, gente, entenda mais uma vez, o segundo dia que eu tô falando, que tudo nosso é emprestado. O emprego na Globo é emprestado, o carro é emprestado, a tua casa é emprestada, a tua vida é emprestada. É tudo emprestado, meu. Porque as pessoas, elas se levam tão a sério. sério. Que é emprestado, alguém deveria pagar, né? Porque a gente tem que pagar por tudo que tá emprestado. Não, mas... A gente tem que pagar o carro, tem que pagar o combustível, mas pagar no final tudo. das contas, parece que ter 10 anos de contrato com uma emissora significa que você vai assinar no final do teu nome Marinho. Sim, isso não é verdade. E não, você só é funcionário. Então não se leve tão a sério. Não acha que você vai revolucionar o mundo. É verdade. Entendeu? Porque senão fica essa preguiça aí, entendeu? E não estamos falando de talento, porque talento, volto a falar, você e o Lázaro Ramos são craques na arte. É verdade. E deixa eu mandar um beijo pro Otaviano. Tá. Realmente não colou muito, ele mais fica de boca fechada e faz careta do que ele responde pra Cíntia de verdade, mas eu gosto muito do Otaviano. Ele é o tipo de pessoa que não perdeu a humildade, não é? Ele é igualzinho ele era no começo, antes de ser da Globo, sendo agora da Poderosa. Ele não mudou. Vocês terem uma ideia, os coquetéis que tinha de cada contrato novo que a gente assinava com o nosso programa, ele vinha, ele participava, ele vinha cumprimentar, ele vinha bater papo, sabe? Então ele é uma pessoa muito acessível, muito carinhosa com os colegas, ele prestigia o trabalho da gente, ele dá força, ele dá apoio, quer dizer, ele também tem que ser tratado com muito carinho, é o mínimo que eu tenho para dizer, né? E veio de baixo, né, Sônia? Sim. Começou muito pequeno e foi crescendo pelo próprio talento, pela própria capacidade. Imagina, se revelou um ótimo ator, manipulava apresentador. Bonecos da Angélica, né? quando a Angélica estava no SBT. E o próprio talento e competência colocou ele à frente hoje dos maiores programas assistidos, que é o Video Show. Exatamente. É aí onde a Cíntia entrevistou, é a festa da nova Rádio Globo, vamos dizer assim, com a Adriane Galisteu, não é? Com o Otaviano Costa, com muita gente boa também que está chegando. Como a gente falou aqui, a Mariana Godoy, gente, olha que coisa legal, vocês vão amar o que a Mariana vai fazer na Rádio Globo.
Globo. A Rosana Jatobá, que agora está voltando, desde que saiu da Globo, ela não tinha feito muita coisa, mas agora ela volta pelo próprio Sistema Globo de rádio. Então vai ser uma coisa muito legal. A gente não concordou da maneira que a Globo fez com a rádio, tirando os grandes medalhões, os grandes comunicadores, que era o caso do Antônio Carlos, que a gente muito falou aqui. Podia ter conciliado as coisas, podia ter dosado, feito uma mistura muito legal, não é? Com aqueles que o público já ama há muito tempo, com esses que estão chegando agora em rádio. Não é o caso do Otaviano, ele já era de rádio, ele vai ter muito a acrescentar à programação, mas vem coisa boa por aí também para vocês. Aguardem, depois a gente passa essa matéria para vocês verem aí na íntegra, tá certo? Bom, vamos falar de outra coisa agora. Já chega a notícia de que, bom, vocês sabem que o Thiago Abravanel, ele sempre foi aí cotado como sucessor do Silvio Santos, verdade, lembra? Verdade. Até o Silvio estava muito afim de roubar ele da Globo de novo. Claro, tem um controle, mas uma coisa saudável, não de neurose. Tanto que ele correu muito atrás disso, ficou magérrimo, né? Depois acabou recuperando esse peso e se dá bem com a balança até hoje. No caso das mulheres, que são muito, mas infinitamente mais cobradas em relação a isso, eu gostei da atitude da Fanny. Olha, ela coloca um sutiã legal, ela coloca um biquíni, ela posa de meio arrastão, bem sexy, não é? Mostrando aí que realmente, olha aí, imagina, é bem mais de 15 quilos. Tudo bem, ela já era cheia de curvas, na verdade, e agora ela ficou mais. Mas olha só, tá ligando se tá com celulite, se não tá com celulite, ela tá vivendo até o momento em que ela achar que, puxa vida, né? E deve estar procurando uma perda de peso saudável, sem neuras, uma coisa que ela possa voltar ao que ela era, né, sem essa escravidão a um padrão de beleza. Porque ela já pertenceu a esse padrão de beleza e agora ela consegue se manter com uma autoestima boa, mesmo tendo rompido esse padrão, por quais motivos sejam, e ela sempre está falando disso lá no canal do YouTube. Então eu acho legal vocês darem uma olhada, entenderem isso. Acredito que ela deva querer recuperar a antiga forma, mas não é um desespero. É isso que é importante, não é um desespero. É uma coisa que é possível, desde que você não se perca nesse caminho, ficando desesperada, se achando um lixo, a autoestima lá no chão, aí as coisas não rolam. Aí as pessoas, principalmente as mulheres, se prendem nesse círculo vicioso que é o padrão. E o outro lado dessa moeda é a Patrícia Poeta, que fez tratamento, né? Fez dieta, não é tratamento, fez uma dieta para poder perder peso. Isso entre a mudança dela, a saída dela do Jornal Nacional e a entrada dela no programa É de Casa, aconteceu essa perda de peso que foi muito grande também. Talvez a Patrícia Poeta tenha perdido em matérias de peso aquilo que a Fanny engordou, mas é outra que também está de bem com a sua saúde, está de bem com a sua autoestima, mas também sofre, né? É alvo de uma série de comentários, e muitos deles negativos, que acham que ela está esquelética. Teve comentários de ontem para hoje que ela parece uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, de tão esquelética que ela tá. Realmente, ela consegue estar mais magra ainda do que essa foto de biquíni. Olha o antes, na época do Jornal Nacional, na época do Fantástico, que ela estava realmente mais gordinha ou mais gostosa, como preferem alguns. Depois da dieta, que ela disse que tinha perdido 10 quilos, mas agora acredito que ela tenha perdido mais 10, porque realmente ela está magérrima, como você pode ver nessa foto. Sempre bonita, né? Tanto ela quanto a Fanny, elas continuam bonitas, na verdade, mas são dois lados de uma mesma moeda, dois lados de pessoas que ficam no foco dos maiores comentários, dos comentários mais positivos ou negativos, justamente por conta da aparência. Aí, o que é? Aí foi antes da dieta, né? Ela era menina ainda, olha só, quer dizer, ela sempre já foi mais bem servida, vamos dizer assim, em termos de balança, lá, pernão, né, essa coisa toda, e depois ela resolveu mudar, e se sente bem assim, e tá com maior pique assim, e não fez isso de loucura, ela fez isso tudo muito bem orientada por médicos, por nutricionistas. Se o pessoal gosta ou não gosta dessa magreza, que é uma magreza de modelo, na verdade, né, de passarela, essa coisa toda, é
é outra história, porque ela está bem assim e é isso que é importante. Ela está bem assim, a Fanny está bem assim, cada um se cuida como quer e como pode. A Patrícia não estava feliz com o corpo dela, achando que a saúde também não estava legal, foi lá, se cuidou, se tratou, chegou onde ela quer. Goste o pessoal ou não, ela escolheu esse caminho e ela está saudável assim. Gente, isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Você está cuidando da sua saúde e a Fanny que está cuidando da saúde dela por um outro lado. Engordou repentinamente, pode acontecer com muita gente, não é? E está passando essa fase da vida dela plantando coisas boas, sem se desesperar. Inclusive, cuidando do lado emocional, do lado psicológico, da autoestima, né, de uma maneira mais tranquila. E isso é muito importante. Então, cada vez que a Patrícia aparece e diz, gente, olha, eu tô bem, não é? Ela encara, tenta segurar a onda aí de todas essas críticas até, porque brasileiro é tropical, essa coisa toda de que o corpo, acima de tudo, mas não é qualquer corpo, ou é malhadaço, né, ou é aquele corpo violão tradicional de mulher brasileira. Fora isso, o pessoal tem uma resistência. E a Patrícia não está interessada nas curvas, ela está interessada em ser uma mulher longilínea, com muita saúde, com muito pique. E a Fanny não está interessada se vão achar que ela está bonita ou que ela está feia. Ela está interessada em passar por essa fase inteira, não é? Sem sair do eixo, sem sair do equilíbrio emocional, poder voltar à antiga forma ou não. Para ela, uma coisa é certa, ela sente que ela vale a pena. Ela não deixa de se sentir mulher por conta da balança e ela segue esse caminho de uma maneira mais estruturada, que é a melhor coisa, vocês podem ter certeza. Tranquilidade, gente, mesmo você que está querendo emagrecer, que está sendo bem assistida, que não quer correr riscos com a sua saúde, não está a fim de fazer dieta maluca, tranquilidade, porque peso é uma coisa que você perde aos poucos. O importante é não parar, é seguir, que uma hora o resultado vem, não é? Mas sem se escravizar, sem ficar presa às críticas, às duas não estão, isso é muito importante, e sem a pressa, porque a pressa realmente é uma inimiga, não é, do nosso lado emocional. Cria a ansiedade cria a fome, ela precisa ser amenizada de alguma maneira, as pessoas vão, né, tentar se acalmar através da comida e aí você aumenta de peso de novo, e aí você fica mais ansioso de novo, e aí tudo vira uma loucura na sua vida. Então mira nesses dois exemplos, a Fanny de um lado, né, a gorda, a Patrícia poeta, muita gente dizendo que está esquelética, mas estão bem, estão cuidando da saúde, estão com pique, estão com a autoestima em dia. E isso é sinal do quê? De que elas vão ficar cada vez mais saudáveis, se Deus quiser, independente de vocês gostarem ou não. Acho que são dois bons exemplos a serem seguidos. Vamos parar de nos escravizar em nome da embalagem, esquecer o conteúdo. O seu lado emocional não pode afundar. Você pode perder peso, você não pode perder o seu equilíbrio, tá certo? E é isso aí. Felipe Campos, muito boa tarde. Tudo bom, querido? Sônia, e também Tiago Rocha aqui conosco. Tudo em paz? Boa tarde, tudo jóia. Boa tarde. O pessoal estava me marcando, estava vendo você fazer a primeira página, me marcando assim, Tiago, você reparou que o Otaviano Costa também está mais magro? Sim. Aí eu fui dar uma olhada lá no Otaviano, mas eu não posso porque ele me bloqueou. Mas, está sim. Ele está mais magro? Está bem mais magro. Bem mais magro, isso mesmo? É nítido também no vídeo, assim, você percebe, está muito aparente mesmo. Até nós estávamos comentando hoje, nossa, como esse rapaz emagreceu. E assim, eu sou muito contra os extremos, né? Nem tanto eu acho que a obesidade, né? Porque a gente sabe que é uma doença, nem tanto a ditadura da magreza também, que pode né? Deixar ele no SBT e investir aí na carreira dele como animador, como apresentador, porque ele é um showman mesmo, isso todo mundo sabe. Pensa que a Globo dormiu de botina, mas de jeito nenhum. Agora a Globo ofereceu para o Thiago Abravanel o comando de um programa. Eita. Essa notícia é do Daniel Castro, é do site Notícias da TV, mas nem para o Daniel o Thiago Abravanel abriu do que se trata esse programa. Ele falou, não, ele deu a notícia importante que a Globo ofereceu um programa para ele, mas ele não conta o que é, né? O Daniel Castro quis saber até se é do núcleo do Boninho, né? Alguma coisa assim. Ele falou, não vou dizer, não é que ele falou que não é, ele falou, não vou dizer, vem novidades por aí, tem um projeto para mim, e ponto. Agora, como será que o Silvio vai reagir a esse tipo de coisa, né? Mas você é um traidor, Tiago, você traiu o vovô. Ele não é traidor, não. Mas você traiu o vovô queria que você apresentasse o programa livre, você foi para a Vênus Platinada e assinou um outro contrato.
Era só para você fazer a Para novela. de sacanear ele. Não, mas você sabe que o programa Livre estava sendo desenhado internamente para o Thiago Abravanel apresentar, de fato. Mas aí parece que mudaram de ideia no meio do caminho, porque essa é uma verdadeira bomba. Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, apresentar programa numa emissora concorrente à do Vô, aí vai dar o que falar. Ó, e rádio também, domingo, né? Só falta ser Só falta, domingo. já pensou? Olha, enquanto os detalhes do programa de TV não são revelados, a Abravanel investe no lado do apresentador no rádio. Ele também é um dos nomes conhecidos que comandarão a nova programação da Rádio Globo, que estreia na próxima segunda-feira. Todas as quintas, das 11 às 14, ele é que apresentará o Papo de Almoço, tá? Porque é esse horário, das 11 às 14, que cada um desses grandes nomes vai apresentar em um dia da semana. Não é um comunicador só durante a semana inteira, não seria só o Otaviano durante a semana inteira, não. Um dia é o Otaviano, outro dia é a Adriane, outro dia é o Thiago, outro dia é a Mariana, e assim vai. É bem desse jeito, bem dinâmico realmente essa nova programação, viu? Bom, vamos falar do que mais? Falando em Thiago Abravanel, posso contar uma que pode. aconteceu ontem? Pode. Na gravação da praça? Pode. Aconteceu Gravação da Praça é Nossa. Da gravação da Praça é Nossa. Aconteceu o seguinte. Carlos Alberto voltando com tudo, né? Graças a Deus. A Silvia Abravanel foi participar da gravação. Tem foto dela na gravação, não tem? A gente tem. A gente tem, sim. Já recuperada, graças a Deus. Ela foi participar do programa e aí ela chegou, aí o Marcelo, não estavam gravando, aí o Marcelo de Nobre pegou e disse o seguinte, que é o diretor, que é o diretor do programa. Ah lá, olha aí a cena já. Aí, Sônia e Thiago, disse que ele disse o seguinte, olha, pro auditório, eu quero que vocês recebam com muito carinho, aplauso, com muita admiração, Patrícia Abravanel. Mas será que não é piada? É um programa de humor, pode ter sido uma brincadeira. Aí já. Que na hora não? ela parou assim, disse que ela olhou. Ela não levou como brincadeira? Ela olhou pro Marcelo de Nóbrega e disse... Você tá brincando, né? Mas eu acho que ele tá brincando, né? Mas ele fez de propósito pra dar uma sacaneadinha. Mas disse que ele falou, não foi, desculpa, disse que ele se desculpou, Sério? enfim, e depois ficou tudo bem. E mais uma que aconteceu ontem, vocês lembram, né, do episódio da Luísa Ambiel, que era a moça da banheira. Sim. Adoro a Luísa. Pois com o Beto Barbosa. A gente cobriu essa história. Ele teve lá, né, todo o problema com eles há 20 anos atrás. Inclusive, ela ganhou a causa, viu? Na quarta-feira saiu a sentença. Agora, na verdade, 17 anos passados, que eu lembro que a gente tinha estreado com A Casa é Sua, aqui na nossa Rede TV, e a gente cobriu, a gente trouxe os dois ao programa, um de cada vez. Claro, senão ia de novo partirem pro tapa, né? E assim, só agora que saiu o resultado dessa briga? Saiu na segunda-feira a sentença e a Luísa parece que ela ganhou a causa. E os dois. O Beto que me desculpa, mas ela tinha que ganhar mesmo. Ontem, na gravação que aconteceu, os dois deram de cara. O Beto? Deram de cara, não na cara um do outro, não foi de cara. Ela foi saindo assim, o Beto disse que os dois se cruzaram no corredor ali, no bastidor. Disse que foi uma loucura, produção colocando um pra lá, outro pra cá. Nossa. E aí disse que não sabiam mais o que fazer, enfim, disse que ontem foi esse o clima na gravação. O clima de paz ontem. Um chamando a Silvia de Patrícia, a Luísa encontrando o Beto Barbosa. Disse que ontem foi o clima que Ontem foi um clima. Ainda bem que seja, é programa de humor, porque depois fala uma piada, tudo se resolve. O pessoal ri, acabou, né? Mas é complicado. Como é que você vai sair de uma dessa, né? Você dá de frente com o seu arqui-inimigo, você fala... Se não sai, o pessoal é que tira, na verdade, né? Como foi isso ontem mesmo. Tá maluco, não, tô fora. Por isso que é melhor não ter inimigo, deixa tudo ser inimigo. É difícil, né? Às vezes você acha que você não tem, mas tem um monte de gente que acha que é seu você... inimigo. Isso, exatamente. Isso, é verdade. Então, aí você tem essas surpresinhas pela vida, na verdade, viu? Gente, olha, vocês se lembram que em abril foi um susto danado que nós levamos com aquela história do desabamento de parte do palco, do show do Luan Santana,
Santana, num final de semana, numa feira agropecuária, essa coisa toda. Chovia demais. Catanduva, e tinha, não foi? Catanduva mesmo. E até o Tavinho Mesquita estava lá, postou uma mensagem, né, um vídeo, em que ele estava muito traumatizado, porque ele estava lá cobrindo com a Cris Flores, eles estavam participando, aquela coisa toda. E acontece isso, e eles ficaram desesperados, porque eles acharam que tinha morrido gente ali. Imagina, você vê, tinha um canto do palco onde era destinado a fãs também. E aí esse canto do palco é que desabou, foi abaixo, o buraco virou uma cratera ali, vocês se lembram disso. E agora saiu o laudo em relação ao motivo desse acontecido, que foi mesmo o que já se imaginava, excesso de peso. Né? Aquele canto desestabilizou o palco inteiro, por isso que foi exatamente esse canto que cedeu. Olha aí, com a chuva, né, a coisa já fica mais fragilizada, infelizmente, deveria ser uma estrutura muito mais resistente, né? A prova de chuva, e parece que isso ainda não existe no século XXI, já não era grande coisa. Bota um excesso de peso, com aquela chuva veio tudo abaixo, e aí o Luan ainda teve aquele senso profissional, aquele amor, aquele respeito ao público, de exprimido junto com o grupo musical dele, fazer o show até o fim. Assustado, traumatizado, com aquela cratera na cara dele, sem saber direito o que tinha acontecido com as pessoas, debaixo de chuva, ele foi lá e fez o show até o final, que é uma coisa que a gente até estendeu o tapete vermelho para ele, lembra? Mas agora sai o laudo, e o laudo diz exatamente isso, o excesso de peso é que provocou esse acidente, que poderia ter virado uma tragédia, sem dúvida nenhuma. E né? outra, era um lamaçal também, nas imagens, estava muito claro, porque choveu muito. E aí, isso é exposição agropecuária, essa coisa toda, festa, aonde é? Geralmente em grandes terrenos. Sim, claro. Esses grandes terrenos, eles não têm um calçamento de cimento ou até de asfalto. E o que acontece? Aquilo tem uma pressão, gente. Você imagina, quilos e quilos de luz, porque o Luan Santana tem uma produção primorosa. Dá para você ter uma ideia, tem grua, tem tudo, olha lá. E aí ele ficou só numa partezinha, parece uma passarela, e só na frentezinha, assim, ó, ele não podia, coitado, nem se mexer. Se ele abrisse o braço, ele meio que batia com o braço no rosto do integrante da banda. Então, assim, foi muito nobre. Luan Santana foi craque, amadureceu como poucos artistas amadureceram. Não, e assim, a transparência, ele ficou conversando com o público sobre o que tinha acontecido, ele explicou para todo mundo. Eu acho que foi um dos poucos artistas que souberam fazer. A gente brinca, às vezes de vez em quando eu tiro um barato do Luan Santana, enfim, mas eu gosto muito dele. Eu acho que foi um que soube fazer a transição muito bem. Ele daquela fez, história do momozinho, sabe? Do coistinho, porque vai pro cantor, do cuti-cuti, e que vai pro cantor, pro homem mesmo, sabe? Para aquele cara que chama a mulherada, tal. Eu acho que ele soube fazer essa transição e fez muito. Ele fez muito bem, na verdade, viu? Aliás, até não deu tempo da gente comentar aqui o último capítulo do Rock Story, mas ele fez uma participação relâmpago como presidiário, né? Um presidiário talentoso, no qual o Lázaro, que era o vilão da história, o empresário mau caráter, ia investir quando saísse da cadeia também. E essa foto aqui dos dois juntos, depois da cena gravada, fez muito sucesso, bombou na internet, porque realmente foi muito legal, né? Foi uma cena rápida, mas muito bem feitinha. Ele incorporou o presidiário, cantou, e aí fez um sucesso danado, viu? E o João Vicente, aplausos, porque ele fez o Lázaro mais brilhantemente. Foi muito legal, foi um dos destaques realmente da novela. Tá aí, gente. É legal ver o sujeito que é multifacetado, né? Que ele tem a hombridade, a humildade de recomeçar ou de experimentar fazer algo novo. Imagina. Apresentar programa no canal a cabo, fazer a ponta na novela. Tá fazendo sucesso também no canal a cabo, o pessoal tá gostando muito da ideia. Não é assim, eu sou o Luan Santana, eu sou assim, um campeão de vendagem, que ele é mesmo, não vou fazer uma pontinha na novela. Foi lá e fez e ficou muito legal. Então, olha, quem não tem frescura, gente, esses são os abençoados, sabia? Esses são os abençoados. E levar isso, às vezes, como uma brincadeira, sabe? Tipo, uma experiência eu mesmo. vou participar, ok, enfim. Não, mas não vou fazer isso. Lembraram de mim, né? Essa coisa toda. Acho muito...
interessante, viu? Com certeza. Bom, vou dar um recadinho, a gente volta aqui já. Tem muita coisa ainda para nós comentarmos. Olha que a Globo está cortando, por uma questão de custo de economia, as mordomias do Galvão Bueno. Aquele salário de 5 milhões de reais pode chegar lá. Eles estão cortando primeiro uns mimos, mas pode chegar uma renegociação de salário de 5 milhões de reais. Já a gente fala sobre isso. Bom, vamos voltar aqui, falar do Galvão Bueno. Sabe que assim, o pessoal tá em corte, né, economia, essa coisa toda, todo mundo tá passando por isso nessa fase do nosso país. E aí o pessoal começa a dar uma analisada no custo de cada profissional. Não acho essas coisas muito boas, não, mas é fogo. Mas chegaram no Galvão Bueno, claro que você vai ver lá em cima, né, vai ver Faustão, mas isso ainda não aconteceu. Vai ver o Galvão, que são os maiores salários, assim, da emissora. E o Galvão não vai mais cobrir Fórmula 1 em loco, ao vivo, no lugar, não. Ele vai ficar assistindo a transmissão aqui do Brasil e narrando do próprio estúdio. Porque não gostou nada, né? Porque a equipe para mandar para fazer essas coberturas é muito grande, ele já traz um custo imenso, hospedagem, né? Hospedagem, aérea, exatamente. Alimentação, diz que depois dos grandes prêmios sempre tinha altos jantares, vinhos carésimos, e eles resolveram acabar com isso. Se vai ter o segundo, parece que também jogo de futebol, as grandes partidas internacionais, ele também pode não ir lá cobrir todas, né? Pelo menos isso. Vocês sabiam que cada diretor de núcleo da Rede Globo e também os diretores de programa, eles recebem um cartão de crédito que é pago pela própria Rede Globo com 150 mil reais. Cada um para quê? Para levar as pessoas para jantarem, para fazer lobby, para fazer network. Por isso que são esses jantares, sofisticadésimos, e assim, vinhos agora milionários. você imagina quanto que não deve ser o cartão de crédito que ele recebe do Galvão Bueno. Tipo de, né, ele leva até os pilotos de Fórmula 1 para jantar. Você levava até a arquibancada. Vem aí, gente. Vai ter todo o pessoal dos boxes, essa coisa toda, né? 150 mil reais eles recebem por mês. Ele não deve estar muito satisfeito, mas não chegaram a tocar num centavo do salário dele. Vamos aguardar para ver se essa história vai ter desdobramento. Por enquanto é Fórmula 1, provavelmente depois os grandes jogos, as grandes copas, ele também faça no mesmo esquema, em off, não é? E para de viajar. Agora, 5 milhões é muita coisa, né? Você acha? Olha, 5 milhões. Ele deve valer isso pro mercado, né? Não que eu não gostaria é muito dinheiro mesmo, mas ele isso, conseguiu. Ele é um jornalista esportivo. E a gente sabe que no esporte rola muito dinheiro, enfim, nos campeonatos e tal. Realmente... É um mercado eu acho que ele milionário, deve ter né? também participação em anúncio, alguma coisa do gênero. Mas 1.250.000 por semana é um bom salário, né? Nossa, cada semana 1.250.000. A outra semana 1.250.000, que tem 4 semanas. Gente, né? Você fala 1.250.000. Aí você fala, tudo bem, acho que eu não vou querer receber essa semana. Você já imaginou? E não é. E assim, a gente tá falando do Galvão, ele é prestigiado, vale mesmo quanto pesa, porque se ele não trouxesse... Ele vale. Se ele se ele desse prejuízo para a emissora, nunca pagaria o salário que ele dá. Exatamente. Então, se ele recebe 5, é que ele arrecada muito mais do que os 50, 100. E não é, a profissão dele está custando para ele até as cordas vocais, ele tem que ser compensado por isso mesmo, né? Então... Olha, mas estou vendendo minha corda. Quanto é que vale a corda vocal? Dá para falar com uma só? Dá para falar com uma. Eu vendo uma. Quanto você paga pela minha corda vocal? Então tudo certo. Porque, poxa vida, é muito dinheiro. Não, mas eu tô falando assim, eu acho que fica como um símbolo da dedicação profissional dele, né? Foram os grandes gritos de gol, os grandes gritos de Ayrton Senna do Brasil, aquela coisa toda. Ele narra como os momentos mais importantes do esporte. Eu acho ele genial. O Galvão Bueno. É, verdade. A gente fala dele, brinca, dá umas esculhambadas, mas que ele é genial realmente, viu? Bom, quem que foi agredida? Aqui, ó, posso mostrar? Depois vamos falar de uma bailarina do Faustão também. Ó, Sônia Abrão, isso estava acontecendo, o show estava acontecendo na boa. O quê? Ó. Vai mostrar?
Ó, Quem é essa? Quem é? WhatsApp. essa é a Samira Show. O que é isso? Olha o que fizeram com ela. Nossa, gente, que judiação. E ó, ela pede apoio para as pessoas. Tornar uma doença também, né? Exatamente. Eu fiz o Super Pop com a Fanny e justamente que ela foi falar sobre a questão do aumento pesos. de peso. Ela passou pela perda da mãe, passou por um processo de depressão. A depressão, ela vem decorrente de você não ter prazeres na vida. Prazeres não é prazer sexual, viu, gente? São prazeres, no geral. Alegria de viver, você não E tem aí o que prazer de acontece? viver. Você compensa isso com a comida. Claro. Então, quando você tá sem prazer, você vai comendo. Aí daqui a pouco o povo vai falar, então eu não tenho prazer nenhum. E eu acho que quando você tem um ganho de peso inesperado, foi bem o que você disse mesmo, que eu acho isso incrível. Você tem que se adequar a essa história e deixar com que o seu próprio organismo faça a batalha e elimine isso, sabe? Que é possível mesmo, né? A gente não pode gerar mais ansiedade dentro da gente, porque senão aí a coisa fica muito complicada, O meio né? termo sempre é bacana, né? Você não precisa ser muito gordo, aí você fala, Thiago, mas tem muita gente gorda. Não, gente, a questão é só saúde. Precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia de apêndice até você conseguir chegar no lugar certo, entendeu? Você vai ter que ir cortando. Então, esse tipo de coisa é mais saúde do que, ditadura. Claro que tem mulheres que ficam, não, eu quero. E homens também, né? Claro. Do mesmo jeito tem a anorexia, tem a vigorexia. Então, é bom se cuidar. Exatamente, né? Olha aqui, vamos girar a nossa roda daqui a pouquinho. Aliás, o Felipe falou do Otaviano Costa e vocês sabem que virou assunto também outra cortada da Thaís Araújo. Ela tá se aprimorando, né? Ela deu uma resposta meio atravessada para o Otaviano. Tá dando preguiça O marido disso, dela, já. o Lázaro Ramos, saiu em defesa dela. Olha já ele, deu olha, uma tá mais outra... magro, Olha, seu tá Gabriel. muito magro, não tinha Tá visto. mais magro. Olha, ele com a nossa repórter Cintia Lima, daqui a pouco ele falou, né, gravou com a nossa repórter, e ele fala sobre essa história da Thaís Araújo, o que ele achou de tudo isso, se realmente precisa dessa repercussão toda na internet. Foi por causa de cabelo, né? O Otaviano perguntou para a Thaís qual tipo de cabelo que ela usava que o marido Lázaro mais gostava, porque existe isso. Não que você seja obrigada a usar aquele cabelo que o seu marido gosta, não é isso, mas às vezes você tem um penteado, como ele às vezes tem um corte de cabelo, que você acha que fica mais legal. É natural, ele não perguntou com machismo. E aí ela respondeu, eu não sei, porque eu só uso o que eu gosto. Ou seja, ela não pensa no marido, ela quer mostrar que ele é independente. Mas não era por aí a pergunta dele. Coitado, ele dá uma zebra, você lembra preguiça, da história? não, mas é uma preguiça. Aí vem o Lázaro Ramos e fala, não, e por que eu faria uma coisa dessa, ou perguntaria uma coisa dessas? Eu gosto de tudo que ela usa e ela tem esse direito de escolha. Virou um discurso em cima disso. Por causa de um Deus do céu, cabelo. por causa de um cabelo. Porque é natural, às vezes você prende, você gosta, né? O seu parceiro gosta de um jeito, prefere, mas isso não quer dizer que um dia você vai usar o cabelo daquela maneira e ele vai achar mais legal ainda, só isso. Ou ele vai cortar, ou vai deixar o cabelo dele crescer, ou vai prender com um rabinho, ou vai pôr um arco, qualquer coisa, e você acha mais legal assim. E ele vai continuar usando de todos os jeitos que ele gosta a vida toda. É isso, gente. Era só essa a pergunta. Só essa a pergunta do Otaviano. E aí a resposta foi assim. Ela não chegou a ser grosseira, mas é um corte seco. Sabe o corte seco que parece de edição? Eu acho que a Thaís... Vocês vão ver esse momento, fala. Adoro a Thaís. Thaís e Lázaro. Os dois, né? Não São ótimos. ótimos. Não dá pra não eles falar são do ótimos. talento deles, mas assim, gente, quando você dá uma declaração e você tem que se explicar depois, significa que ela pode ter sido excelente para você, mas a maior parte da população não conseguiu compreender. Então você, como comunicador, ou você, como comunicadora, deveria pensar melhor no que você vai responder para outra pessoa, porque toda hora você vai ter que ficar se explicando. Exatamente, não tem a ver, né? Vocês vão ver a resposta dele. E sem dizer que ela já cometeu um
de sabor aí no programa da Ana Maria, né? Então já vem com uma sucessão. Então ela tem que ficar explicando. Ele já vem da história do Big Brother, que ele riu lá de alguma coisa, acho que foi da Emily, lembra? Era alguma coisa assim que depois de machismo, não era um negócio de machismo também? Foi acusado de machismo e ele falou que não era nada disso. Então, os dois lados aí não estão numa fase muito feliz, né? Mas olha, o Thaís, Lázaro, com todo respeito, sejam mais francos e sejam mais maleáveis, menos antipáticos com os seus colegas, entendeu? Uau, foi fundo assim. São extremamente antipáticos. Mas eles são mesmo. Mas não precisava. São. Porque eu me recordo do Lázaro Ramos fazendo Cinderela Baiana. E lá ele parecia com um vigor, entendeu? Um tesão pela profissão. Me lembro da Thaís Araújo fazendo Chica da Silva e participando do Viva a Noite com o Gugu, estourando os balões. E era uma outra história. Agora, por quê? Tá na Globo, vira bozó? É o senhor da situação e tem que dar a resposta atravessada? Sim. E isso vai causando dissabor nos colegas de trabalho. Pra que isso? E aí você tem que ficar se garantindo. Fica meio, tem resposta da Thaís Araújo também, tá vendo? Nós vamos ver os dois lados dessa história. A resposta do Otaviano Costa e a resposta da Thaís Araújo. Vamos ver primeiro o que o Otaviano falou para a nossa repórter Cíntia Lima. Ele fala tanto da história da época do Big Brother, não é? Em que colocaram a matéria e quando voltaram ele estava rindo da situação ali de Emily, Marcos, aquela coisa toda. Isso valeu para ele uma saída do ar. Ele ficou suspenso do programa um tempo. E sendo malhado à beça. Ele fala disso e depois agora ele fala dessa nova polêmica, né, que seria a história do cabelo da Thaís Araújo. Vamos conferir. O apresentador Otaviano Costa sabe da responsabilidade que tem ao apresentar todos os dias o video show ao vivo. E ele fala o que pensa. Na época do Big Brother Brasil, ele teria feito um comentário que soou muito machista para os telespectadores e internautas, que caíram matando em cima. Ele chegou até a se desculpar nas redes sociais. Eu achei muito interessante, porque naquele episódio do BBB, que você foi extremamente feliz até ao se desculpar. São ossos do ofício. Como é que você se... Eu lido muito bem hoje em dia. Eu tenho muito tempo de janela, né? Diferente hoje em dia com as redes sociais. Você tem que estar mais atento. Eu acho que nós estamos em constante transformação agora. Nós precisamos estar com os radares mais ligados, conectados. As expressões do que falamos muitas vezes não retratam o que a gente pensa definitivamente, completamente. Então acho fundamental a gente, junto com esses novos tempos, mesmo com toda a experiência e bagagem do mundo, se readequar, se reeducar e também seguir em frente para reflexões, mas sem perder medo, sem perder a vontade, sem perder a personalidade. Isso é fundamental. Então eu lido muito bem com qualquer situação. Eu já tô bem macaco velho para isso. Não tem saia azul. Não tem. E agora, nesta terça-feira, ele fez uma pergunta ao vivo para a atriz Thaís Araújo. Se o Lázaro Ramos, seu marido, gostava mais de algum cabelo